Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, desde as primeiras horas da manhã, limpando, energizando todos os cantinhos dessa casa, para que pudéssemos estar aqui nesse momento. Passamos o dia já preparados para aqui chegar, para que nada nos atrapalhasse, para que tudo fosse a contento, para que pudéssemos estar aqui, em corpo e espírito. Desta forma, agradecemos ao nosso anjo da guarda, esse nosso amigo querido, que desde as primeiras horas da manhã, que desde os primeiros momentos da nossa vida, tem nos auxiliado, tem nos amparado, tem nos protegido, nos intuindo bons pensamentos, boas ações, boas palavras. Aguardando, o nosso retorno, a nossa entrega. E desta forma aqui, nesse ambiente de luz, esquecemos todos os nossos problemas lá fora, todos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. Nos conectamos com a paz desse ambiente, nos conectamos ao nosso mentor espiritual que nos espera. E desta forma, conectados, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar, onde podemos descansar o nosso corpo, depois de um dia de trabalho, onde temos uma mesa que sacia a nossa fome, muitas vezes tendo muito mais do que precisamos. Agradecemos por ter uma família que convive conosco nesse lar, seres que vieram junto de nós, para que pudéssemos estreitar ainda mais os laços que nos prendem a eles. Muitas vezes são laços de dívidas, de erros, de desafetos, mas nós viemos juntos mais uma vez para que pudéssemos reescrever essa história. E muitos são afetos antigos que vieram também junto de nós para que pudéssemos nos fortalecer naqueles momentos difíceis da nossa vida, onde temos um porto seguro, um abraço, um carinho, uma palavra amiga. Agradecemos pelos nossos amigos que vieram juntamente de nós para nos socorrer, para nos dar as mãos, para que pudéssemos socorrê-los nos momentos que eles necessitassem. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele onde for e qual natureza for. Em casa, nas empresas, no comércio, aonde for. Aonde podemos dar o nosso melhor, com dedicação, com amor, servindo o próximo, para que ele também possa servir-nos. Agradecemos a natureza, agradecemos o ar que respiramos, a chuva que cai e que cada vez que cai leva embora todas as energias negativas, sejam elas físicas ou espirituais. Agradecemos pelo sol que nos aquece e nos dá a vida. Agradecemos pelas plantas, principalmente pelos alimentos, pelas flores. Agradecemos pelos animais, pela fauna, principalmente daqueles animais que vivem conosco na nossa casa, sendo eles os nossos anjos tutelados. Que possamos cuidar, que possamos fazer com que essa experiência deles seja positiva, que eles possam ir evoluindo em cada nova existência. Agradecemos essa doutrina bendita que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina o estudo, que nos ensina a interpretação, a compreensão. E desta forma, aqui nesse ambiente de luz, nos chegamos à nossa Mãe Maria, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de amor, de serenidade. E nos sentimos tranquilos, felizes.
repletos de tranquilidade. Essa nossa mãe nos eleva um pouco mais acima, onde encontramos o nosso irmão Jesus, o maior exemplo que já esteve aqui entre nós, encarnado. Esse nosso irmão querido nos ensina o perdão, nos ensina a misericórdia. E ele nos leva um pouco mais acima, onde encontramos o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos criou há muito tempo atrás e que nos espera assim que estivermos à sua semelhança. E desta forma, unidos nesse ambiente, encarnados e desencarnados, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou preletora aqui da casa. E hoje a gente vai estudar um tema que eu acredito que vocês já ouviram falar em alguma leitura evangélica, em alguma passagem. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é interessante esse tema cair bem pertinho da Páscoa, porque tem tudo a ver com nascer de novo. Então vamos ler aqui o Evangelho, no capítulo 4, que vai falar somente desse tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para a gente contextualizar, para que a gente possa entender do que eu vou estar falando hoje, Jesus estava... Eu vou ler um trechinho, tá? Para a gente entender. Estando Jesus perto de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que vós sois João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, discípulos, que dizeis vós que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi Jesus que disse, foi Simão Pedro que disse: Vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não é o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Essa passagem intrigou muita gente, né? Naquela época, quem comandava, né, ali a Jerusalém era Herodes. E tem toda a família de Herodes era bem grande, então ele teve vários filhos, todos Herodes, né? Entre eles, esse aqui, que estava encarnado, né? Estava comandando na época que Jesus estava ali na sua fase pública. Aí, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, ou seja, dos milagres, das manifestações, de todo o povo que se juntava perto de Jesus. E seu espírito estava em dúvida, pois uns diziam que João tinha ressuscitado dentre os mortos. João tinha ressuscitado de dentre os mortos. Outros que Elias tinha aparecido. E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar a João, mas quem é esse de quem se ouve dizer tão grandes coisas? E ele buscava a ocasião de o ver. Isso aqui foi narrado em Marcos, tanto a parte de cima, que Jesus pergunta quem era ele, assim como essa parte de Herodes, né, que é Marcos também que nos conta. Aí, para a gente poder entender, né, Herodes teve um episódio, né, que ele mandou degolar João Batista. Tem um episódio na qual Salomé, né, ela faz lá uma dança e ela pede, em troca disso, a cabeça de João Batista. Isso tinha acontecido já um tempinho atrás, né? Então, quando João Batista morre, aí sim que o papel de Jesus se tornou mais evidente, porque ele precisou morrer para o outro aparecer. Então, ele passou 30 anos da vida dele
ali trabalhando, cuidando das coisas dele. Dos 30 aos 33, ele foi fazer a vida pública. Então foram 3 anos de trabalhos, de milagres, de manifestações e de todos aqueles ensinamentos que Jesus passou. E isso gerou uma curiosidade geral, porque como assim, né? Como ele é filho de Deus, ele nasceu, como ele pode ser e ter nascido de um homem, sendo que ele é filho de Deus? Então isso gerou toda uma dúvida, na época que não tinha entendimento superior a isso. Até hoje, a gente precisa ficar pensando, né, para entender direitinho, principalmente as parábolas, que elas trazem lições bastante importantes. Hoje a gente precisa analisar, imaginem na época. Isso gerou aquela dúvida, aquela comoção. Eis que tinha um sinédrio, ou seja, eram homens da lei, muito ricos, muito sábios, que sabiam toda a tradição judaica, sabiam tudo, né? E dentre esses homens do sinédrio, que seria como se fosse uma Suprema Corte hoje, tá? Que cuida dos crimes e assim por diante. E tinham 2 que faziam parte desse sinédrio, que eram um pouco diferentes daqueles que estavam lá. Eles eram José de Arimateia e Nicodemos. E estando, né, eles ali, eles não podiam ir contra o que a maioria do sinédrio pregava, porque o que Jesus estava causando? Temor entre eles, porque existia um medo de que Jesus fosse um rebelde e com isso o jugo romano, ou seja, o poder romano, caísse, né, se perdesse. Então eles precisavam garantir que não ia ter nenhuma revolta, que todos iam concordar bonitinho com tudo que eles pregavam e faziam. Só que sempre teve aqueles que se revoltaram, aqueles que buscavam justiça, e Jesus era um daqueles. Só que eles não sabiam quem era Jesus, eles não sabiam a amplitude do que era Jesus, não tinham menor noção que Jesus era realmente filho do homem. Então um dia Nicodemos procurou Jesus à noite. Isso causa bastante interesse nas pessoas. Por que à noite? Se ele era um homem lá do sinédrio, com poder, ele poderia chamar Jesus a hora que ele quisesse. Mas ele temia a represália dos colegas dele. Algumas fontes dizem que era este o temor que ele tinha, né, de aparecer junto de Jesus. E outros diziam porque como Jesus, ele era um rabi, ele tinha as ocupações dele durante o dia, então Nicodemos não queria atrapalhar, mas eu fico com a versão de que ele tinha medo. Então ele procurou Jesus à noite. E estando junto de Jesus, que foi muito bem recebido, porque Jesus recebia bem a todos, né? Sejam eles pecadores, fossem eles quais forem. E aí, virando a página do capítulo 4, no item 5, vou por óculos senão eu não enxergo. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio uma noite encontrar Jesus e lhe disse, essa parte é bem importante, tem tudo a ver com o nosso tema. Rabi, sabemos que vós sois mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém saberia fazer os milagres que tu fazes. Então Nicodemos, ele aceitava o fato de que Jesus era alguém diferenciado. E ele queria entender o porquê de tudo isso. E se Deus não estiver com ele, se tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, dizendo, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí abriu-se um ponto de interrogação na cabeça de Nicodemos. Como assim? Ninguém pode ver o reino, até grifei, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, com aquela super dúvida na cabeça, Nicodemos lhe disse, como pode nascer de novo um homem que já está velho? Como ele pode nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Esse era o entendimento dele, ele não sabia como isso poderia acontecer. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E aí vai, né? Aí o capítulo vai, tem mais bastante coisa aqui, ó. Aí que a gente chega na parte da reencarnação. Então a gente percebe que eles tinham muitas dúvidas acerca de vida, de morte, de retorno à carne, de ressurreição. Então eles imaginavam que era tudo mais ou menos a mesma coisa. Ressurreição e reencarnação, eles nem sabiam o que era, né? Então eles viram lá o caso de Lázaro.
que tinha tido uma catalepsia. Acharam que ele estava morto lá atrás da pedra, lá no túmulo dele. Jesus foi chamado 3, 4 dias depois. Jesus falou, venha Lázaro, ele saiu. Ele não tinha morrido. Então, a gente quando começa a estudar a doutrina, você vai entendendo que Lázaro não estava morto, não é que ele ressuscitou, ele não estava morto. Que todos os milagres são explicados à luz da ciência. Tinha a filha de Jairo, que também ressuscitou, entre aspas, mas ela não tinha morrido. Então eles imaginavam que aconteceria uma ressurreição. Então, como que João Batista, que era aquele prometido, morreu, e agora Jesus estava dizendo que era o filho do homem, então João Batista nasceu no corpo de Jesus, uma super confusão. E aí que a doutrina espírita, ela colocou esta passagem evangélica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 ainda, bem no início, para que a gente possa entender uma das premissas básicas do Espiritismo, que é a reencarnação. Então, o que nós entendemos hoje? Vamos fazer um compilado de tudo que a gente sabe sobre reencarnação, ou pelo menos tentar. Sabemos que há uma pluralidade das existências. Esta não é nem a primeira, nem a única, nem a última existência que nós vamos ter. Um dia nós fomos criados simples e ignorantes, né? Lá bem no início da nossa formação. E aí a gente foi passando por diversas existências. A gente encarna, vive uma vida, desencarna, fica um tempo na erraticidade, ou seja, num período entre vidas, reencarna de novo, passa por outra vida e assim sucessivamente. São milhares de existências. Então a gente hoje, né, é a nossa última por enquanto e é a nossa melhor. Eu sempre digo isso. Por isso que a gente fala assim, nem vale a pena saber o que a gente foi numa outra existência, porque hoje a gente já está resgatando coisas do passado. Então provavelmente excelentes pessoas nós não éramos. Agora nós estamos nessa existência tentando aprimorar o que a gente já foi. Então é uma sucessão de existências que vão se complementando. Então numa existência eu venho como mulher, em outra eu venho como homem para experimentar as duas faces. Numa existência eu venho na penúria, na outra eu venho na abastança. Que eu preciso ser testada, preciso provar como eu lido com a falta e com a sobra. Numa existência eu venho com saúde, na outra eu venho doente. Numa eu venho para cuidar, na outra eu venho para ser cuidada. Numa eu venho para ser empregada, na outra eu venho para ser patrão. Para ser líder, para determinar os passos das outras pessoas, os caminhos das outras pessoas. E em cada uma das nossas existências nós somos testados. Nós precisamos passar por todo tipo de experiência para provar que nós somos capazes. Então, pensem na semana de vocês, com certeza já apareceram diversos desafios, adversidades e provas e situações que vocês tiveram que pensar, o que eu faço agora? A atitude que vocês tiveram ou estão tendo nesse momento mostra o nível evolutivo que nós estamos nesse momento, que nós estamos. Porque a forma que eu enfrento, buscando sempre o aprendizado, buscando sempre aprimorar e não na revolta, mostra o estágio que eu estou nesse momento. Eu sempre digo, parece que as minhas preleções são sempre as mesmas numa determinada partezinha lá, que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Nós não somos vítimas de ninguém e de nada, porque em algum momento, numa existência anterior ou nesta vida mesmo, nós cometemos uma ação e ela gerou consequências. E estamos aqui hoje para sofrer essas consequências. Todas elas são ruins? Não. A nossa vida tem muita coisa boa. Isso também é mérito nosso. Porque se hoje estamos tendo esse merecimento, é porque um dia construímos. Então nem sempre tudo é ruim. Mas nós temos na nossa existência hoje momentos de maior dificuldade, porque estamos no mundo de provas e expiações, aonde o mal prevalece. Dá para acreditar que o mal prevalece? Para algumas pessoas é muito nítido, para outras, né? As coisas estão se transformando e você vai vendo situações que vão te desafiando, mas ao mesmo tempo você busca vencê-las. Não vai ser fácil para ninguém, porque todo mundo está passando pela mesma situação. Estamos nesse momento da Terra,
Estamos passando por revoluções no planeta Terra, onde ele está também querendo se regenerar. Por isso que a gente fala que a gente está muito próximo da regeneração. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações e passando para um mundo de regeneração, onde a maioria vai ser bom, mas também vai existir o mal. Porque enquanto estivermos aqui encarnados, nós ainda temos o que resgatar. E é só aqui na Terra? Não, parece muito maluco eu dizer isso, mas são muitas moradas na casa do Pai. Estou até parafraseando o que Jesus disse. Não existe só aqui. Aqui existem condições que nós necessitamos nesse momento. Mas são as únicas? Não. Então pode ser que um tempo, daqui sei lá quantos milhões de anos, estejamos em outro lugar. E eu acho que é extremamente bom eu ter essa crença e acreditar nisso. Porque hoje eu vou buscar conhecimento independente da minha idade. Porque eu sei que eu posso desencarnar, mas daqui a pouco eu volto para outra vida. Quantos conhecimentos que a gente tem hoje, que foram adquiridos, não sei quando, porque a gente já veio com algum dom, já achando tudo muito fácil, e na verdade outras pessoas lidam para desenvolver aquele dom, e nós já temos ele com facilidade. Porque um dia nós exercitamos isso no passado. E essa busca contínua, de saber que o que eu hoje estou plantando é aquilo que eu vou colher. E como estamos nesse momento da transição planetária, tudo está acontecendo de forma muito rápida. Então há muitos relatos que hoje o que você faz de errado nessa vida já cobra nessa mesma. Antigamente a gente vê relatos espíritas de pessoas, por exemplo, teve o avião que se chocou com outro avião lá na floresta amazônica, morreu todo mundo. Então a gente recebe relatos que foram de existências quando eles foram bárbaros, lá no passado. Então, há não sei quantas vidas anteriores. E aí isso se juntou todos de uma única vez para um desencarne coletivo. Existem muitos relatos desse tipo na literatura espírita, que teve que juntar todos eles para que eles desencarnassem na mesma ocasião, da mesma forma. Hoje está acontecendo tudo muito rápido, e está acontecendo tudo na mesma existência, porque nós precisamos decidir para onde a gente vai, se a gente quer ficar numa terra regenerada ou não. Então, a necessidade de evolução constante se torna cada vez mais necessária. Hoje estamos passando por momentos em que somos testados o tempo todo. Falam que a gente tem por dia umas 14 adversidades. Tem gente que tem mais, né? É só sair para a rua, né? Tem gente que se ficar deitadinho em casa vai ter umas 3, 4. Mas a maioria que vai à luta, né? Que sai, que vai resolver coisas, que vão encontrar pessoas e pessoas em diferentes situações, ela passa por muito mais situações de dificuldade. Agora, a gente vai se desesperar em cada uma delas? Não, a gente vai tirando de letra. Porque primeiro que a gente vai amadurecendo na vida e a gente percebe que se nada nos matou até agora, porque a gente adquiriu alguma coragem, alguma força que está nos levando adiante. E a necessidade de não cometer novos erros é o que vai fazer a gente seguir por um caminho melhor. Todo mundo quer ter uma vida tranquila, o que nos tem de vida, né, ainda para frente, uma vida tranquila, sem problemas. E a gente já aprendeu que são nossos próprios erros que vão dificultar a nossa vida. Então, se a gente come coisas que não são legais, a gente vai ter problemas, né, físicos. Se a gente tem vícios, a gente vai ter problemas. Então, a gente vai evitando certas coisas, inclusive não importar com o que os outros falam. Quantas vezes a gente ouve coisas, deixa passar. Porque senão, se a gente for ficar retrucando em cima de tudo que nos é dito, a gente vive uma vida duelando com todo mundo. Então, às vezes é importante ignorar. Isso faz parte do nosso crescimento e da nossa vontade de não ter problemas amanhã, nem depois da manhã, nem mês que vem, nem daqui 3 anos. Então, a gente vai simplesmente encarando todas as dificuldades como aprendizado. A espiritualidade nos diz que a Terra, ela pode ter várias interpretações. Ou ela é uma escola, ou ela é um hospital, ou ela é uma prisão.
Então, eu entendo, para mim, é mais fácil entender que estamos aqui numa escola, onde a gente vem, né, estuda e passa por prova. Qual é a melhor maneira de passar por uma prova? Quando a gente estudava, né, aquela prova que a gente ficava ali uma semana inteira estudando, escrevendo e lendo e fazendo exercício, era a prova que a gente se saía bem, não era? Porque aquela que a gente pegava desprevenido, a gente ia super mal na prova. Ficava de recuperação e assim por diante. É um exemplo facinho que eu vou dar para vocês, mas que tem tudo a ver com a nossa vida. Quando a gente se prepara para a prova, a gente passa melhor. Então, hoje estamos aqui nos preparando para as provas que virão. Nós não sabemos ainda. Talvez estejamos passando por elas ou passaremos. Mas a partir do momento que a gente se conecta com uma passagem dessa do Evangelho, que a gente estuda, que a gente analisa, que a gente reflete, que a gente pode analisar, nossa, isso tem razão, isso tem sentido. Quando estivermos passando por uma prova, a gente vai estar mais preparado, mais fortalecido. A gente vai ignorar os aborrecimentos, as provocações. A gente vai entender que perdas materiais acontecem, mas que depois dá tudo certo. Daqui 3 dias tudo se resolve, ou daqui 3 meses, não sei. Quantas coisas que nos afligiram, exames, resultados de exames que nos afligiram. Depois a gente viu que as coisas foram se encaixando. Quantas coisas, quantas perdas, quantas desilusões, quantos desafios. E a gente foi cada vez mais se fortalecendo. É essa a história que nós temos que entender. É isso o que o Evangelho nos traz, em todas essas muitas páginas que estão aqui. Que o fortalecimento vem de dentro de nós, para que possamos viver aquilo que vem de fora. O fortalecimento é interno, as dificuldades são externas. Vou falar rapidinho, teve uma vez um concurso que os pintores tinham que retratar o que eles imaginavam como paz interior, né? E aí um pintor foi lá e pintou um campo verde, bonito, uma árvore. O outro pôs assim uma montanha com neve, ou seja, aquilo que cada um interpretava como uma paz interior. E um dos pintores retratou um mar em tormenta, uma pedra, e nessa pedra tinha uma ave que estava ali se protegendo embaixo, ali numa entradinha da pedra, e as ondas batendo. E aí ele foi questionado, porque não tinha nada a ver, um quadro meio escuro, meio sombrio, e não tinha nada a ver com as outras obras daquele concurso. Aí ele falou assim, o mundo pode estar caindo ao meu lado, mas a paz interior é aquilo que eu tenho dentro de mim. Então é isso, nem sempre tudo está maravilhoso, mas faz parte, né? E aproveitando, né, que passamos pela Páscoa agora e que muitas pessoas pensam que é só chocolate, comer peixe, assim por diante, né? Não é só isso. Na verdade, a Páscoa é o nascer de novo, é a ressurreição de Jesus, é o renascimento. E todos os dias a gente renasce. Cada dia que amanhece, a gente acorda, a gente sai de um mundo que é outro para voltar nesse mundo de novo. E pode ser que essa leitura de hoje aqui faça renascer em nós alguma coisa nova. Pode ser que amanhã, o dia que vocês encontrarem alguma mensagem, façam vocês renascer de novo. Se vocês aprenderem alguma lição, vai fazer vocês renascerem de novo. Então a gente está renascendo todos os dias, a todo momento. Cada momento que a gente vê uma nova forma de viver, que a gente vê propósito em que a gente está fazendo, se arrependendo dos nossos erros, deixando eles lá no fundo. Mesmo sabendo que eles são possíveis e que eles acontecem, mas o que é mais importante é o arrependimento, que este é o nascer de novo. Que a Páscoa seja realmente esse renascimento de nós para com a gente mesmo, porque o ser perfeito que Deus criou um dia, Ele está esperando que a gente chegue até Ele de novo. E a gente está um pouquinho de cada vez, deixando tudo aquilo que nos deixa piores e renovando em nós aquilo que nos faz evoluir. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento em que estamos aqui, por toda a dedicação do plano espiritual, que hoje acolhe os nossos irmãos desencarnados, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem um caminho,
mesmo no medo, mesmo na dúvida. Esses nossos irmãos espirituais sofredores, que eles possam, nesta casa aqui em que estamos, serem acolhidos, que eles possam encontrar aqui um porto seguro e que eles possam, acima de tudo, buscar, por meio das próximas reencarnações, a evolução que tanto a gente precisa. Que assim seja e graças a Deus.